Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim o verdadeiro adorador. Olá, meus amados. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com nossos convidados, Josué e Terezinha. Depois eles vão estar se apresentando. A minha esposa, pastora Divina, e também o nosso presbítero aqui da igreja, o Robson, que ele vai estar também compartilhando aqui com nós. Quero louvar a Deus pela sua vida. Nós vamos estar batendo um papo aqui bem descontraído com você nessa noite, e vamos estar com um tema bem interessante e assim bem tranquilo, e eu creio que vai edificar muito a sua vida. Vamos trabalhar aqui um pouco o texto da parábola do filho pródigo, e nós vamos tratar um pouco o enfoque assim muito aberto, muito amplo, mas eu creio que Deus vai ministrar no seu coração. Eu quero ler parte desse texto. Depois os nossos convidados aqui também têm liberdade, porque todos já conhecem, de estar complementando. Vou dar uma abertura aqui e depois eles vão estar dando continuidade e com certeza vai edificar as nossas vidas. Esta parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E eles repartiam todos os haveres. Passado não muito dia, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou com um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Aí ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avisou
E compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Aqui está a primeira parte que fala do filho que saiu, que gastou todos os seus bens. E nós temos também, logo após essa confissão do filho, de trazer aqui na continuidade do pai, de reconhecer o arrependimento, de dizer para o pai, pai, eu pequei contra os céus e a terra e eu estou aqui de volta, eu não preciso nem ser teu filho. No coração do filho ele tinha isso, mas o pai tinha um propósito melhor. O pai mandou fazer uma festa. E eu quero dizer para você que está nos assistindo neste momento, o pai tem um propósito, tem uma festa para fazer, com cada um de nós e especialmente com você, que Deus está te convidando para o retorno aí na casa do Pai. Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, depois de todo essa fala deste filho, dele se arrepender, dele voltar, tem uma segunda parte que fala daquele filho que ficou. O filho tinha tudo, não reconhecia que ele tinha, mas o importante é que o pai disse, olha, meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E é assim que Jesus fala com cada um de nós. Eu quero abrir aqui a palavra aos irmãos, deixar vocês bem à vontade. Também você em casa, que você continue conosco e vamos estar enchendo a sua vida do Espírito Santo aí no nome de Jesus. Amém. Amém, né? Eu estava aqui achando muito bom, quero cumprimentar a todos, né? Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo, quero cumprimentar, que você possa estar recebendo aí, através da nossa conversa, deste bate-papo que nós teremos aqui agora, né? Que vocês possam estar recebendo aí também a palavra de Deus no seu coração, que eu já estava aqui recebendo, né? Isso que eu estou dizendo, né? Essa leitura é uma leitura que o pastor estava fazendo, e o que me chamou muita atenção nessa leitura aqui, pastor Geraldo, quando fala sobre a divisão, né? Dividiu os bens. Eu fiquei aqui, enquanto o senhor lia, pensando na questão dos recursos, né? Que Deus disponibiliza. Deus disponibiliza recursos, né? Então, é interessante isso. Deus disponibiliza esses recursos e muitas pessoas, às vezes, não se toca, né? Não se toca do tanto de recursos que Deus disponibiliza. Eu fico pensando isso. Já parei para pensar nas belezas da natureza, todas essas coisas que estão à disposição, que Deus deixou à disposição para que o homem pudesse se utilizar, e não somente as coisas naturais, mas os recursos espirituais, né? Isso me chamou muita atenção. Amém, a graça e a paz, queridos. E eu vendo o pastor Geraldo ler esse texto, é um texto bem conhecido, que tem muitas pessoas que, mesmo que não estão na igreja, elas conhecem esse texto da passagem do filho pródigo. E o que me chama muita atenção nesse texto é quando, no versículo que é Lucas 15, né? No versículo 11, a Bíblia fala assim que certo homem ele tinha 2 filhos. E no versículo 12, o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E como José estava falando aqui a respeito dos bens, o que me chama a atenção nesse texto é que esse filho, mesmo ele sendo mais moço, mas ele tinha poder de decisão. Ele estava já nesse tempo de decisão. Por isso que ele chegou para o pai e falou, pai, me dá a parte que cabe a mim. Só que a gente vê nesse texto aqui que esse filho mais moço
Fala isso para o seu pai, mas o seu pai estava vivo. E se a gente for olhar hoje no natural, né, irmãos? Se a gente for olhar no natural, o que um pai faz? A herança é dada aos filhos quando? Quando o pai morre. E esse filho mais moço, entendeu? Ele pede para o pai a parte dele antes que o pai morra. E a gente vê aqui que esse filho, ele era mais moço. Então, assim, dentro da família, eu cresci numa família grande, sabe? Comigo são 13, né? Então, assim, há uma hierarquia. Tem o irmão mais velho, e minha mãe saía, e meu pai falava assim, olha, o irmão cicrano vai ficar responsável pela casa. Ela não falou o nome porque não lembra de todos, viu? É muitos, viu? E olha que, como dizia minha mãe, brincando, né, que eu sou a rapa do tacho, né, como diz o povo. O povo costuma falar isso muito brincando. E tinha aquela hierarquia. E a gente vê o seguinte, que aqui é um filho que ele não estava respeitando isso. Isso me chama muita atenção no início desse texto. E eu já vi, né, o pastor Geraldo já ministrar sobre esse texto. E todas as vezes que eu leio esse texto de Lucas 15, me chama muita atenção nesse início, que esse filho era mais moço, entendeu? E ele chega para o pai, que o pai estava vivo, e pede, entendeu, a parte da herança dele. E a Bíblia diz assim que o pai, o que o pai fez? O pai deu, né, para ele essa herança. Por que o pai repartiu essa herança? Porque o filho já estava na época de tomar sua própria decisão. Então, assim, você que está aí nos assistindo nesta hora, você tem essa oportunidade de estar aqui. Deus providenciou esse tempo para você estar aqui ouvindo esta palavra, porque o Senhor quer gerar no seu coração e direcionar o seu coração para a decisão certa. Esse filho mais moço aqui, ele tomou uma decisão, ele estava quebrando uma hierarquia, mas o Senhor está direcionando você hoje a tomar a decisão certa, a estar na casa do Pai, que é o melhor para um filho, é estar ao lado do Pai. Amém? Amém. Concluindo aqui, eu quero tirar um gancho aqui, aproveitar que a irmã Terezinha estava falando sobre esse filho mais moço. Nós sabemos que nas nossas famílias sempre há o caçula, né? E geralmente o caçula é aquele que, né, é mais dengado, muitas das vezes é aquele que dá mais trabalho. E aqui não foi diferente com esse pai, né? Ele tinha 2 filhos, e o mais moço foi o que pediu a sua herança. É o que quebrou a hierarquia, é o que fez algo que não deveria. Mas o pai, sendo um pai amoroso, um pai, vamos dizer, muito camarada, ele vende e dá, né, a parte dele. Ele tira lá a parte que cabia a ele e dá a ele. E deixa que ele vá e tome, né, as suas decisões. E quando nós vamos lendo o texto, nós vamos vendo que ele fez o quê? Ele gastou com as meretrizes, ele gastou aquele dinheiro com coisas erradas. Mas por quê? Porque eu penso comigo, faltou maturidade, né, para ele. Porque ele era o mais moço, ele era um jovem, creio eu. E muitas das vezes, nós, quando somos jovens, nós cometemos erros. E muitas das vezes, esses erros, né, são irreparáveis. Mas para esse filho, né, pela misericórdia e a graça do Senhor, houve, né, um tempo de arrependimento. E quantos jovens de hoje que estão nos assistindo, que tomaram decisões erradas, precipitadas, que, né, fizeram coisas que não deveriam fazer e estão aí perdidos, sem direção. Esse filho, quando nós lemos aqui no versículo 18, a Bíblia vai nos dizer que ele fala o quê? Levantar-me-ei e irei com o meu pai, ter com o meu pai. Então, quer dizer, ele ainda tinha um pai. Então, quero dizer para você que nos assiste hoje,
você tem um pai. Mesmo que você Amém. errou. Esse filho, por ser o mais moço, por ser o caçula, né, ele cometeu algo, né, ele quebrou uma hierarquia, ele fez algo que não deveria ter sido feito. Mas ele se arrepende. E o importante é quando ele se arrepende, ele volta para a casa do pai, né? Amém? Aleluia. Eu acho importante aqui, no versículo 17, eu já vou passar aqui para minha esposa, eu estou vendo que ela está aguçada aqui para também estar compartilhando. No versículo 17, ele diz assim, olha, ele caiu em si. Caiu em si olha, até aqui eu fiz tudo errado, até aqui eu não fiz nada que agrada o meu pai, eu saí de casa, eu tomei uma decisão, essa decisão agora está errada, mas eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho um pai, eu vou para lá, eu vou para a casa do meu pai. E o filho, a intenção dele era assim, olha, se eu for recebido lá na casa do meu pai, como um dos seus trabalhadores, já está bom demais, né? E a Bíblia diz que ele caindo em si. Quando ele vai chegar na sua casa, a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. Isso quer dizer que o pai sempre está nos esperando. Amém? Olhando ao texto e levando para o contexto familiar, né? Todo pai, ele prepara o melhor para o seu filho. E assim como o filho também prepara o melhor para o seu pai. O erro acontece de ambas as partes. Porém, o filho, quando ele pede, dá-me a parte que me conceda, e sai, que me impede, ele sai assim de uma forma, vamos se dizer, deixou o pai ali magoado. Mas o que me chama muita atenção é a forma que o pai ficou ali no versículo 20. O pai deixou o filho ir, porque o pai sabia que o filho ia retornar. Jesus sabe, né? Como pai, ele prepara o melhor para o seu filho. E assim, eu fui criado num ambiente, assim, na fazenda, na roça, onde ao entardecer a gente ficava ali na janela, na porta, olhando, né, se ia chegar alguém e se não ia. Era o tempo que a gente tinha ali. E eu fico imaginando aqui que todas as tardes o pai ficava ali esperando pelo filho. Ele tinha certeza, o pai, ele tinha certeza que uma hora ou outra o filho ia chegar. No versículo 20 fala que levantando-se foi, versículo 20, né? E levantando-se foi para o pai, o filho foi, né? E vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, olha que lindo, quando seu pai avistou e compadeceu dele e foi correndo e o abraçou. Ele foi correndo com os braços abertos, porque a Bíblia está falando que ele o abraçou e beijou. Sabe, esse reconhecimento aqui do filho voltar e do beijo e o abraço do pai, ele marcou aquele momento. Então, eu falo assim, não importa as circunstâncias que foi acontecido aqui. O pai, ele não ficou magoado com o filho, ele ficou à espera do filho. E essa espera do filho, ele ficou porque ele tinha certeza que uma hora o filho chegaria. E eu falo para você que está aí, tendo a oportunidade de ouvir esse vídeo, ouvir essa palavra. Não importa as circunstâncias, o Pai está de braços abertos para receber você de volta. Não somente os braços abertos, mas Ele está preparando o banquete celestial para você. Eu quero... abrir um leque também, porque o que a pastora está falando aqui, eu acho... Estava matutando a cabeça, né? Nós ficamos assim, pensando. Ele falou assim, vou voltar para a casa do pai. Eu vou chegar lá, vou falar que eu pequei contra ele, pequei contra o céu, contra a terra, com todo mundo. Eu fiz tudo errado.
E ele vai decidido a chegar lá e tirar isso tudo, jogar tudo assim, pai, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele achou que ia ser humilhado, né? Ele encontra um abraço, ele encontra um beijo, ele encontra uma festa para ele. Meu coração chega a estar no 12 aqui, porque eu não... Né? Mas, assim, parar para pensar, né? Ele vê que fala assim, cara, eu fiz tudo errado, eu saí, eu fui embora, e agora eu vou voltar lá, meio, quero ser empregado, não quero nem ser filho, quero ser empregado, pelo menos. Mas chega lá, parece que Deus é poderoso, tem jeito. Ele está com os braços abertos para nos receber. Para nos receber. E você sabe por que, Oséias, que tem o filho festa, ficou né? assim, né? O filho pensou que ele ia ser rejeitado, né? E ele chegou lá, teve abraço e beijo. Por quê? Lá no versículo 19, um versículo anterior que a pastora Divina leu, ele falou assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E algo que a pastora Divina falou aqui, o seguinte, o pai sabia que ele ia voltar. Oséias falou, ele achou que ele ia ser maltratado, não ia ser recebido bem, mas recebeu abraço e beijo. Por quê? O pai sabia que ele ia voltar. Quem teve, como é que se fala, conflito na sua identidade foi o filho. O filho, na hora que ele fala, não sou digno de ser chamado teu filho, ele aqui está tendo um conflito na sua própria identidade de filho. Ele achava que ele não poderia ser mais filho. Ele falou assim, não, mas mesmo assim eu vou. Mesmo assim eu vou voltar. Mesmo que lá eu seja tratado como um dos trabalhadores. Mas a gente vê um filho. A gente não vê um pai com crise na identidade, não. A gente vê um pai tendo certeza do amor pelo filho, como a pastora Divina falou, mas a gente vê um filho com a crise de identidade, porque ele achou que ele não seria mais filho. Então, o que eu quero dizer para você que está nos assistindo, queridos, uma vez filho, sempre filho. E eu lembro quando Deus me deu essa palavra, eu ministrei essa palavra uma vez, e Deus me trouxe o Josué, que meu esposo é prova disso, e quando eu falei assim, uau, amor, Deus me deu uma palavra, Deus abriu os meus olhos para Lucas 15, filho sempre filho, porque mesmo que o filho erre, mesmo que o filho faça alguma coisa, o pai vai sempre amar, o pai vai sempre esperar, né, pastor Geraldo? Sem dúvida. É interessante a questão do pai, que ele diz para os seus servos, prepara um novilho. Agora, tem algumas coisas nesse versículo que é muito forte, né? Prepara a melhor roupa. A medida dessa roupa. O pai tinha que conhecer, tinha que saber ali. Então, traz uma roupa nova. Traz um anel, vamos colocar no dedo dele. E anel fala de honra, né? Principalmente naquele período, se a gente pegar um pouco o texto para fazer uma análise, e anel vai falar de honra. Entendeu? Então, o que o pai estava fazendo? Olha, eu estou honrando, né? O filho volta pensando em ser agregado, um trabalhador, mas ele encontra na sua casa uma festa pronta já. Ele encontra um anel já para se colocar no seu dedo, né? Eu vejo vocês falando e me chamou muita atenção, Robson, e principalmente quando o pastor pegou, o pastor parece que complementou, né? Você falou, tem um pai, né? E o pastor falou, tem uma casa, né? Então, assim, eu vejo nós conversando aqui, a pastora também falando sobre a atitude do pai de correr e abraçar. Eu fico observando, assim, que o valor que estava envolvido ali. Aqui na história fala de anel, fala de honra, fala de novilho, fala de dinheiro. Sandália, né? Não é, Robson? Sandália, que era algo sandália, né? precioso, né? Mas Honra. mais importante ainda, fala desse valor, o valor que tinha as pessoas. É isso aí que me chama muita atenção enquanto a gente conversa aqui, porque envolvendo dinheiro, envolvendo coisas, envolvendo, como o pastor falou agora, pastor Geraldo, honra, né? A gente fica observando na nossa realidade hoje, por exemplo, quantas coisas têm sido mais valorizadas do que as pessoas. Quantas honras, quantas coisas, né? Eu acho que vocês podem
citar aí alguma coisa nesse sentido, né, Robson? Quantas pessoas têm sido menos valorizadas que dinheiro, por exemplo? O que você acha disso? É verdade. Então, assim, falando aí, Josué, tem algo aqui que queimou no meu coração desde do momento que nós estávamos nos preparando, para falar um pouquinho sobre esse pai, né? Nós estamos aqui apontando as qualidades, né? O amor, o zelo desse pai, né? A agonia que eu creio que ele passou durante esse período, sem notícia desse filho, aguardando, né? E quando ele retorna, quando esse filho retorna à casa do pai, como nós vimos aqui, ele foi bem recebido, né? Foi recebido com banquete, foi recebido com todas essas honras. E nós vemos que o outro irmão dele, né, algo que sim, eu quero abordar nesse momento, fala um pouquinho sobre esse outro irmão que estava ali trabalhando, cuidando dos afazeres pesados, que eu creio que era, né? Então, assim, esse irmão estava dedicado no trabalho, pontual, honesto, fiel ao pai. E quando ele fica sabendo que aquele irmão retornou, ele fica irritado, né? A Bíblia fala que ele ficou furioso, ele ficou enciumado, ele ficou indignado. Por quê? Porque é como nós pensamos, que aquele filho ia ser castigado pelo pai quando ele retornasse. Por quê? Porque ele fez algo, ele quebrou, vamos dizer, ele quebrou a hierarquia, ele quebrou princípios, né? Ele desonrou o pai, mas o pai tratou ele da melhor forma, o pai honrou ele. Agora, sim, eu fiquei uma dúvida aqui, queria colocar aqui para nós, por que o pai não honrou ele, ou não fez esse banquete quando ele estava junto ali, né? Por que o pai não proporcionou isso? Esperar primeiro o filho ter perdido, como a Bíblia mesmo nos fala, esse estava morto e foi achado, né? Então, por isso que ele fez aquela festa. Por isso que eu fico pensando, nós, pai, precisamos nos atentar a isso. Nós temos nossos filhos aqui, muitas das vezes nós não valorizamos, porque ele valorizou, né? Ele valorizou o filho que estava perdido, dando o melhor novilho, matando o melhor novilho, igual o pastor falou, colocando a melhor veste. E por que não fazemos isso quando os filhos estão na nossa casa, estão na nossa presença, nos honrando? Aleluia. Esse tema é bem interessante. Se a gente for lá no filho mais velho, a gente vai falar assim, olha, ele tem um princípio judeu, né? Meticulosamente ele está pensando naquele fundamento judaico que ele está dentro da lei, né? Faltou graça para ele, se a gente pensar nesse aspecto, né? E agora, só que eu conversando em casa com a minha esposa, a gente até trocando uma ideia sobre essa questão do pai e do filho, e até tocou nesse assunto, né? Foi ela que compartilhou sobre isso. Eu achei muito interessante, partiu dela, ela falando sobre o pai, que muitas vezes também, aí eu quero abrir esse leque para você, pai, né? O Robson puxou aqui o assunto, para você valorizar também o seu filho, valorizar o filho que está em casa. Porque muitas vezes esse filho, você valorizando ele em casa, pode até ser que ele vai procurar outro caminho, mas você valorizou ele, ele vai achar o princípio. Eu creio que esse pai, não com bens, não com festa, porque a Bíblia aqui não trata disso, mas pode ser que ele tinha as reuniões de comunhão. Eu com meus filhos, ontem, por exemplo, a gente reúne. Sempre a gente tem um dia da semana para a gente reunir. E fazemos isso dentro de uma oportunidade semanal para a gente reunir. Por quê? Porque o filho tem segurança na sua casa. Será que esse pai proporcionou essa liberdade? A minha esposa compartilhou como isso, eu vou pôr ela para dar uma mexida nesse assunto aqui para nós. Bom, eu estava falando nós conversando, né, sobre o assunto em casa,
E eu falando sobre a liberdade, igual o próprio Robson aqui, ele abriu esse leque também, né? Sobre a liberdade do filho poder estar ali sentando à mesa com o pai. Será que o pai deu essa liberdade para que um filho tivesse ali, não tomasse essa posição, essa atitude, essa decisão? Então, são algo que nós precisamos de rever, né, esse princípio, né? E eu queria dizer, eu ainda quero assim afirmar sobre o cuidado do pai, porque por mais que o pai às vezes não deu a liberdade ao filho, não fez aquela festa antes do filho sair, é porque muitas das vezes ele pensou que estava tudo bem. Às vezes falta diálogo, falta uma conversa. Falta o filho olhar para o pai e o pai também olhar para o filho. Porque nos afazeres do dia a dia, às vezes são consumidos esse diálogo entre um e outro, né? Deixa passar. Então, que nós possamos estar assim, observando e aproveitando as oportunidades. Ambos precisam de ter essa liberdade com o pai, o filho com o pai e o pai com o filho, né? Precisamos de deixar que o filho fale para o pai, né? E que o pai também ouça e respeite também o pai, né? Eu acho muito importante isso que a senhora está falando, pastora, porque, pode deixar, creio que hoje, nos nossos dias, né, o que mais afasta as pessoas dentro de casa exatamente são até mesmo as distrações, né? Muitas vezes está todo mundo dentro de casa, como né, Robson, você começou a falar, por que não houve uma, né, assim, será que o pai não fez um ambiente para que o filho se sentisse recebido numa festa, né, confortável? A pastora falando isso aí, eu acho muito importante esse ponto que a pastora falou que a senhora falou, pastora, sobre diálogo. Sobre ter diálogo dentro de casa. O problema, né, eu acredito que hoje a maioria das famílias, pastor Geraldo, estão vivendo assim, cada um dentro do seu próprio mundo. Você tem uma casa que tem 5 pessoas e são 5 mundos. 5 mundos dentro da casa. E esse leque que o irmão Robson abriu, e a pastora comentou, e o José está falando com relação ao diálogo, queridos. Eu vejo o seguinte, querido, dentro dessa passagem do filho pródigo que Deus traz para as nossas vidas. Primeiro, esse diálogo, questão da família, como o Josué colocou aqui, são 5 pessoas e são mundos diferentes, não tem diálogo. E a gente acaba fazendo isso com Deus. Porque se eu não tenho um diálogo com quem eu estou perto, no caso, meu esposo aqui, e se os meus pais estivessem vivos, se eu não tenho um diálogo com eles, se eu não tenho a liberdade que a pastora Divina falou, de ter liberdade, o filho ter liberdade com o pai e o pai ter liberdade com o filho. Se eu não tenho isso com os meus pais natural, eu não vou ter isso com Deus. E o que Deus quer fazer conosco, querido, você que está nos assistindo, o Senhor quer sarar isso no nosso coração. Amém. Quer sarar os nossos relacionamentos. Porque o que aconteceu com esse pai? Esse filho mais moço, ele resolve sair de casa, e o mais velho fica. E aí, quando o mais moço volta, o pai faz uma festa, e é aquela maravilha, e o filho que ficou mais velho fica indignado. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, nós agimos como esse filho mais velho, que ficou indignado. Porque muitas vezes um irmão sai da igreja, vou usar o exemplo, um irmão sai da igreja, vai para outro, ou então até mesmo vai para o mundo, e quando ele volta arrependido, o que ficou fala, não, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. E nós agimos igual esse filho mais velho. O que eu quero dizer para você que está nos assistindo? O Senhor quer sarar os nossos relacionamentos, querido, com a nossa família, os nossos relacionamentos naturais, para que nós tenhamos liberdade de falar com o nosso Pai Celeste. Amém. Porque se eu não tenho liberdade para falar, o meu esposo, esse aqui é meu esposo, viu, gente? Gatão que eu amo, ó.
Se eu não tenho liberdade para conversar, falar com meu esposo, eu não vou ter, querida, essa liberdade com o Senhor. Porque o Senhor, eu não estou vendo Ele com os meus olhos naturais, é pela fé. Então, eu quero deixar essa palavra para você que está assistindo esse vídeo agora. O Senhor quer sarar o meu e o seu coração com os nossos relacionamentos naturais, para que nós tenhamos liberdade com o nosso Pai Celestial. E eu quero aqui abrir um leque, aqui até mesmo falando de Pai, com relação à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que está lá em Mateus 6. Porque fala assim, Pai Nosso é uma oração universal. Todo mundo conhece essa oração. Não é mesmo, pastor? Sim. Todo mundo conhece essa oração. Gente, se até mesmo uma pessoa que está num bar bebendo, se pedir para ela recitar a oração do Pai Nosso, ela recita a oração do Pai Nosso. E aí fala, Pai Nosso que está no céu. Então, se eu só tenho essa liberdade de chamar Deus de Pai, se o meu relacionamento com meu Pai natural, eu tenho essa liberdade com Ele. Então, o que o Senhor quer, queridos, conosco, fazer conosco, é sarar os nossos relacionamentos naturais, para que nós possamos ter essa liberdade com o nosso Deus. Por quê? Porque se nós temos essa liberdade com o nosso Deus, mesmo que o meu irmão mais novo foi embora, fez tudo enquanto e voltou, o meu coração não vai ser igual ao filho mais velho. O meu coração vai receber ele. A gente vê um ensinamento de amor, a pastora Divina falou isso, né? Ela falou, eu vou voltar de novo para o amor do Pai, por cuidado do Pai, porque se a gente for olhar para nós, né, irmão Robson, se nós formos olhar para nós e falar assim, como o Senhor nos ama, se nós estamos aqui, né, é porque nós somos encontrados pela graça e esse amor desse Pai. E voltando para o texto, para eu passar para os irmãos, né? Voltando para o texto, uma coisa também que chama muito a minha atenção nesse texto. A pastora até citou que o pai, a Bíblia fala assim, que o pai avistou o filho de longe. Queridos, eu imagino o seguinte, eu não sei se o pastor pode concordar comigo, ou os irmãos aqui, eu imagino o seguinte, aquele pai, ele não era novo, gente. O senhor acha, pastor, que aquele pai era novo? As vistas daquele pai estavam boas? Será que aquele pai estava com as vistas boas, que ele não usava óculos nem nada? O que eu chamo a atenção nesse momento aí é que o pai o avistou de longe. Eu imagino que esse pai já era um senhor, entendeu? Eu imagino que as vistas dele natural não estavam tão boa quando o filho saiu de casa. Mas trazendo isso para o nosso Deus, o que quer dizer? O nosso Deus, esse pai aqui representa o nosso Deus. Né, pastor? Isso. Representa o nosso Deus. E o nosso Deus, ele não tem tempo com ele. Não importa o tempo, o olhar do Senhor está sobre nós. E esse pai, ele avistou o filho de longe. Então, o que eu quero dizer para você, querido, nesta hora, os olhos do Senhor estão te vendo. E quando ele olha para você, sabe como é que ele te olha? Como pai. Como a pastora Divina falou, o pai sabia que ele ia voltar. Então, o pai sabe que você vai voltar. E se você está na casa do pai e muitas vezes está perdido, ele está com os olhares em cima de você. E ele quer que você receba esse amor. Como o filho voltou, ele abraçou e beijou ele. Amém? Eu não sei como é que é. Uma vez eu fui trabalhar numa granja. Ó. Quando você limpa uma granja, você sai daquele cheirinho mais bom, né? Então imagina esse filho, muito tempo mexendo com porcos. Sabe qual foi o perfuminho que ele chegou diante desse pai? Deus, ele não está importando com a forma que você está. Ele está te esperando, da forma que você vir. Não importa se você está sobrecarregado, está destruído, está fedendo, está destruído, pobre, miserável. Ele está te esperando. E quando ele chegar, ele vai te abraçar. É igual nós falamos aquela hora. Ele não vai parar, não. Vai tomar um banho. Não, meu filho. Ele vai pegar você no colo e vai te levar para dentro de casa. Zé, o pastor falou uma coisa que eu achei interessante, quando ele falava do senso de justiça
do irmão mais velho, aquela coisa de tradição judaica, legalismo. E o problema maior, exatamente, é quando nós mesmos, como a Terezinha aqui, todos comentaram aqui, não se sente digno. Por quê? Porque o senso de justiça nosso, parece que nós queremos ser mais justos do que Deus. Porque Deus está disposto, mas e nós, pastor? E era mais ridículo ainda para um judeu cuidar de porcos, né? Se a gente for pensar por esse aspecto, ele passou, né, pela maior humilhação. O pior serviço que teria ali seria cuidar de porcos, principalmente se tratando, né, para uma pessoa, para um judeu. Então, isso aqui nunca... era inaceitável para um judeu fazer o que ele estava fazendo, né? Mas, assim, o interessante de tudo isso, o que eu vejo na questão do filho pródigo, o que tem que encher o meu coração e o seu coração é o arrependimento. Olha, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas, assim, o que falta em nós, muitas vezes, como filhos de Deus, falta arrependimento, entendeu? No nosso coração. Não é o tema nosso, arrependimento. Mas para esse filho voltar, teve que ter esse arrependimento, teve que cair em si. Quando ele fala que, a Bíblia fala que ele estava fora de si, ele estava o quê? Em pecado. Não tinha Deus. Porque uma pessoa que ele tem a consciência com Cristo, a primeira coisa, ele não vai querer sair da casa do Pai. Sabe que na casa do Pai tem abundância, tem fartura. Olha só, ele estava em um lugar trabalhando que queria comer a comida dos porcos. Agora, lá na casa do pai dele tinha pão com fartura. Isso indica o quê? Que o pai dele era alguém próspero, alguém que tratava bem os seus servos, né? Que tratava bem as pessoas que dedicavam ao trabalho, ao serviço ali. Era um fazendeiro próspero, era um fazendeiro que cuidava das pessoas. E aí, por que ele quer voltar? Ele quer voltar porque ele sabe que na casa do pai, essa segurança ele tem. Ele não vai passar pelo aquele ridículo que ele está passando ali. Então, assim, para aquecer um pouco o seu coração, aí muitas vezes o que é que nós precisamos fazer? Descer do nosso pedestal e cair na realidade. Eu preciso de arrependimento, eu preciso de conserto. O que o filho aqui fez foi isso: olha, eu preciso de conserto, eu preciso de arrependimento, eu tenho que ir lá, eu tenho que voltar, mesmo sabendo que ele não tinha mais nada, mas ele vai voltar. Talvez você que nos assiste nesse momento, talvez você não tem nada, você até pensa assim: eu sou até indigno de voltar, eu estou sujo, né? O Osés colocou isso muito bem. Eu estou sujo, eu estou na lama, eu estou no pecado. Mas olha, Jesus é aquele que nos dá vida e vida com abundância. Ele pode mudar o seu quadro, ele pode mudar a sua situação, ele pode começar uma nova história com você a partir desse momento, da sua entrega. Amém? Então, assim, o que nós precisamos é de arrependimento. Eu creio que realmente essa palavra que nós estamos conversando aqui, tratando de tantos pontos aqui, e o pastor aí, o pastor Geraldo, o senhor falou aí sobre o arrependimento, sobre não se importar de como que você esteja, o Osés tratou dessa questão até do cheiro, né? Então, assim, eu vejo assim, que você que está aí nos assistindo, talvez é isso mesmo, você esteja se vendo de uma maneira assim, muito dura, você está sendo duro demais contigo mesmo. E se o filho pródigo, né, Zé, se você olhar para isso, não, eu não vou voltar então, eu vou morrer aqui, né? Pode falar, Zé, por favor. Uma chave aqui também. Quando ele perdeu tudo, ele foi procurar algo, ele perdeu, ele ficou pobre, ele acabou com a herança dele. O que ele fez? Em vez de voltar para o pai, ele ainda foi caçar, ele arrumou um outro tipo de pai. Ele se aproximou daquela família, porque também era um homem rico, aquele pessoal que acolheu ele lá. Era uma pessoa rica, que mandou ele para o campo, cuidar de porco, então ele tinha um campo, então ele era rico. Então, assim, ele em vez de
em vez de você, meu irmão, que deixou a casa do pai e perdeu tudo, em vez de você procurar em outros meios, volte para a casa do pai. Não precisa nem passar no processo de cuidar de porcos. Volte para a casa do pai. Talvez seja também o Entendeu? orgulho, né? Aquele orgulho, assim, eu não vou voltar, não, né? Ele tentou Aí arrumar fica outra caçando outros- paternidade, outro pai para ele, um padrasto, assim, sabe? Não está entendendo? Mas o melhor lugar que está, igual o pastor falou, é a casa do pai. É a casa, é o pai, é a família. Segurança, né, Zé? Segurança. Ele tentou, né, Zé? Ele tentou alguns recursos próprios. Vamos dizer assim, eu essa é vou a dar palavra. conta, eu vou trabalhar, eu vou recuperar o que eu joguei fora. E quando ele põe a mão no arado mesmo, que ele vai cuidar dos porcos ali, né? Eu creio que ele viu que não era fácil, que era algo assim muito difícil. E a dureza com que aquela família também recebeu ele, que ele fala que os trabalhadores da casa do pai dele tinha fartura, tinha comida, e lá que ele, igual nós vimos aqui, o que ele estava se alimentando? Ele dava uma pelota para os porcos e a outra para ele. Então, assim, é algo muito humilhante. Ele viu que, né, não daria conta de suportar aquilo e voltou ao pai, né? E só para me fechar a minha colocação aqui a respeito do pai, para nós, pai, né, nós somos filhos e um dia fomos rebeldes, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Nós voltamos, por quê? Porque o Senhor usou as fórmulas para que nós arrependêssemos e estivéssemos aqui hoje para falar com você que está aí, filho, né? Agora eu quero deixar para você, pai, né? Nós temos que fazer como o pastor Geraldo disse e faz, né? Está gastando aquilo que nós temos de melhor com nossos filhos, né? Não deixar para que quando nós morremos, deixamos essa herança, porque nós que somos pais hoje, nós temos isso, eu vou trabalhar, eu vou adquirir, eu vou possuir para amanhã eu desfrutar, né? E o momento a qual nós estamos vivendo hoje, não há tempo de esperar pelo amanhã, né? O momento é hoje. Então você, pai, hoje, dê mais carinho, dê mais atenção, dê mais amor para os seus filhos, para que não aconteça dele deixar a sua casa, né? Querer gastar a sua herança com coisas infrutíferas, né? Esse filho gastou com coisas infrutíferas, mas pela graça e a misericórdia de Deus, ele voltou, né? Então nós, pai, precisamos atentar a isso, ter mais cuidado, mais zelo com nossos filhos, né? Com a nossa família, com nossos filhos espirituais, né? Nós vimos um processo de crescimento aqui a respeito do discipulado, 1 a 1. Então, assim, nós estávamos crescendo, trabalhando, cuidando, gerando filhos. E gerar filhos, cuidar de filhos, dá trabalho. É verdade. Mas requer amor. E esse pai, ele demonstra amor, né? Mas ele teve falhas? Teve. Então, que nós possamos, né, corrigir as nossas falhas também, como pai, e dar mais valor naquilo que nós temos de precioso, que é os nossos filhos. Amém? E eu quero pegar, irmão Robson, esse gancho que o senhor falou, e o senhor deu um conselho para os pais, né? E hoje eu sou mãe, mas eu quero falar algo como filha. Meu pai e minha mãe hoje dormem no Senhor, e se tem um legado, se tem a maior herança que meu pai e minha mãe deixou para mim, queridos, foi exatamente me ensinar no caminho do Senhor. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a minha mãe, quando a minha mãe e meu pai faleceram, eu estava em torno de 16 anos. E eu fui ensinada assim, na minha casa, queridos, todos os dias tinha culto doméstico. Meu pai e minha mãe ia praticamente todos os dias que tinha oração na igreja, 5 horas da manhã, meu pai e minha mãe iam para oração. E deixa eu falar para vocês, eu não sei se vocês lembram no início do vídeo aí que eu falei que eu sou de uma família grande, né? São Só 13 pouquinho, comigo, né? Só um 13 comigo. E, Não pede e ela, eu vou falar o nome de todos, não. não, se eu for falar o nome de todo, vai, muito tempo o vídeo.
E eu achei interessante isso que o irmão Robson falou, o alerta e o conselho que ele deu para os pais. Eu cresci, queridos, e eu nunca vi meus pais discutirem dentro de casa. E quando a minha mãe, meu pai e minha mãe iam para as orações 5 horas da manhã, meu pai e minha mãe nos levavam. Até o de colo a minha mãe levava. Eu cresci dentro de uma família que a maior herança que eu tenho hoje, meu pai e minha mãe, queridos, não me deixou herança, bens financeiros, não. Mas a maior herança que eles me deixaram foi me ensinar os princípios da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui, eu falo, viu, irmão Robson, pastor, eu sou resultado de um plantio de uma mãe e um pai que fez sobre a minha vida. E eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos, tem alguns irmãos meus, queridos, que distanciaram do Senhor, já voltaram, tem alguns que não, mas nós recebemos esse ensinamento dentro de casa. E eu entendi o que o irmão Robson falou, o conselho que ele deu, que nós, como pais, nós temos que fazer a nossa parte, ensinar os princípios, né, pastor, aos nossos filhos, como a Bíblia manda, né? Aleluia. Nós vamos passar agora, assim, eu sei que o nosso tempo está bem gostoso, o ambiente, mas eu vou passar para as considerações finais, cada um de vocês, e em breve nós estaremos novamente com outro bate-papo desse bem bacana. Eu creio que foi bem positivo para você que nos assiste. Eu quero passar para o... Vou começar aqui com Oséias, não pela formalidade, mas o Oséias está aqui nos colaborando com o violão ali, passar para ele fazer as considerações finais. Em breve nós estaremos encerrando. Segura aí com nós, em nome de Jesus. Amém. Olhando para a parábola do filho pródigo, eu só quero deixar uma mensagem para os meus irmãos que estão me ouvindo, aquelas pessoas. Se você chegou até aqui no fim dessa live, desse bate-papo, compartilhe com uma pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Deus, Ele te espera com os braços abertos. Aleluia. Amém? Ele te espera com os braços abertos. E não importa da forma que você vai vir. Uma coisa também, não importa da forma que você vai vir, Ele vai te abraçar e vai te carregar nos braços. E uma coisa também que nós falou e não chegou no ponto. Eu vejo essa parábola como uma palavra sem parece que não tem final, né? Ficou ali o pai falando com o filho mais velho para entrar para a festa e ele falando que não. Mas ficou naquele ali e não sabe o que aconteceu. Meu irmão, você pode vir que nós estamos junto com o pai, com os braços abertos, te esperando. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu quero falar para você, meu irmão. Amém? É verdade, né, Oséias? Não tem fim, porque a família é assim, né? Eu creio que depois que Deus tirou esse pai, ficou os irmãos, ali veio filhos, né? E foram dando seguimento à geração deles. Então eu quero deixar para você que nos assistiu e que está nos assistindo ainda e que vai assistir até o fim, né? Você pai, você filho, é tempo de mudar, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar à presença do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos vivendo dias difíceis, a qual Deus preparou para nós esse momento, para nós consertarmos a nossa casa, consertarmos a nossa família. Então você pai, você filho, né? Deixe Deus tocar no teu coração e venha para a casa do Pai, amém? Aleluia. Muito obrigado. Amém. E eu quero aqui concluir, né, minhas palavras, eu quero deixar 1 João 1:12. E essa palavra, querida, talvez você não está se sentindo mais filho. Talvez você está como aquele jovem que acha que não é digno mais de ser chamado de filho. E a palavra diz aqui em 1 João, capítulo 1 e versículo 12, fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem em seu nome. Então, se você, querido, não tem se sentido mais como filho, o segredo é esse. Se você recebe o Senhor, a palavra fala que todos quanto receberam, Ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E aquele filho, ele teve um conflito na sua identidade. A hora que ele falou, eu vou voltar, mas nem que seja como um daqueles trabalhadores do meu pai. Mas o pai nunca teve conflito no coração dele, no amor dele por mim e por você. Então, o que eu quero deixar essa palavra para você. Se você se sente ainda que não é filho, receba Jesus no seu coração. Aonde você está, abre o seu coração e fala: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero me sentir filho novamente. Porque o Senhor sempre te amou e sempre vai te amar. O amor dele não muda, como Oséias falou. Mesmo que você venha lá da forma que você vier, entendeu? Porque aquele jovem estava cuidando de porcos e não estava com cheiro muito agradável. O pai não importou com o cheiro dele, o pai abraçou e o beijou. O que o Senhor quer, querido, é que você se arrependa, assim como o irmão Robson falou, o pastor falou, e volte para ele. Porque ele está pronto a te abraçar, te beijar. E ele não vai te tratar como um trabalhador, ele vai te tratar como filho. Porque filho sempre será filho. Filho mesmo que saia da casa do pai. Mas ele não vai deixar de ser filho. E essa palavra que eu quero deixar para você. Você é filho, querido. E receba esse amor do pai no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero expressar a alegria, né, que eu sinto de estar aqui participando com vocês. Agradecer a cada um, né, o pastor, o presbítero irmão Robson, Oséias, a pastora, minha esposa. Agradecer também você que está nos assistindo aí, e dizer mais uma vez para você, não deixe o orgulho, esse senso de justiça tão grande, te impedir de voltar, não. Certo? Não deixa, não. Você também que está aí na sua casa, talvez você teve um problema com seu filho, deixa ele voltar, abraça ele também, certo? Não deixa também que o orgulho no seu coração de ter sido ferido na honra, né, impeça que você abrace o seu filho. Então, como já foi dito aqui por todos, não perca esta oportunidade, não perca a oportunidade de abraçar. Não perca a oportunidade de voltar. Você também que está longe dos caminhos do Senhor, de alguma maneira, não perca essa oportunidade. Não deixe que coisa alguma impeça você de voltar para a comunhão com o Senhor. É só isso que eu quero dizer e dizer muito obrigado a todos e deixar então aí a minha participação aí, a finalização com a pastora. Amém? Filhos... Filhinhos, o Senhor nos chama de filhinhos, né? Filhinhos. E esse filhinhos é por amor. Então eu quero falar para você, Jesus, como sempre, cuida de nós. Ele é o nosso Pai. Ele está de braços abertos para te abraçar, para te beijar, para colocar vestes novas sobre a sua vida. E Jesus, ele convida você nesta noite, nesse momento, para que você possa receber esse beijo, esse abraço dele. Ele não importa o que você fez e como você está. Às vezes o diabo está tentando te envergonhar, jogar sobre você palavras. Mas eu quero falar para você, os braços do Senhor, os braços de Jesus estão abertos para você. Os nossos braços estão abertos para te receber. Então, que você possa ouvir a voz do Senhor. Ele passa a te chamar de filhinhos. Eu te amo. Olá, quero agradecer a todos, ao Zé e a Terezinha,
minha esposa, pastora Divina, Oséias, né? O Josué com a sua esposa, que dispôs a estar aqui, o Robson, nosso agradecimento a todos. E aqui também nós temos uma equipe ali na Gabine trabalhando, que Deus recompense também cada um de vocês que estão aí. Amém? E em breve nós teremos outro momento. Quero louvar a Deus pela sua vida, por ter acompanhado. E a soma de tudo isso é o resultado que você toma, a decisão que você tomar. Nós estamos aqui como anfitriões para te receber, no nome de Jesus. Amém? Me dá mais aí 30 segundos, 1 minuto, que eu quero, antes da gente encerrar, orar por você, orar pela sua vida. Queremos louvar o Senhor, porque você é um filho amado. Pai, nós te damos graça, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, te bendizemos, ó Deus, pela tua misericórdia, por esses filhos que o Senhor está resgatando agora, filhos que o Senhor está chamando de volta, filhos que estão na casa, mas precisa do seu afago, precisa do seu abraço, precisa, Deus, do teu amor, precisa que o Senhor entre, ó Deus, com a tua providência, porque só o Senhor convence o homem do pecado e do juízo. Que o Senhor os faça cumprir o propósito de cada um deles, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar e exaltar teu santo nome. Como eu preciso de ti, só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai. Aleluia, que o nosso Paizinho querido possa te receber, você, através da sua decisão. Jesus te ama. Aleluia.